Olá você, desejo que esteja na alegria de Deus, na força, na confiança que a fé nos dá, apesar das tribulações, apesar dos embates da vida, na coragem do Santo Espírito de Deus. Hoje, dia 6 de agosto, festa da Transfiguração do Senhor, nós queremos convidar todos a refletirmos juntos a palavra de Deus em Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, diante dessa palavra que revela um acontecimento tão diferente, a gente pode tirar algumas conclusões. 2 são reveladas pelo próprio prefácio da missa de hoje. Jesus se transfigura, ou seja, ele muda de aspecto, de figura. Ele manifesta a glória de Deus nele, para que os discípulos não ficassem escandalizados com a cruz. Esse é um dos motivos. Jesus iria dar a vida numa morte violenta de cruz. Ele ia ficar tão desfigurado na cruz que os discípulos ficariam escandalizados. Por isso ele quer dar a eles uma mostra da vitória que virá depois. Eles compreenderiam isso depois da ressurreição. Por isso ele pede a eles: não contem nada para ninguém por enquanto. Só depois da ressurreição é que eles compreenderiam tudo aquilo, inclusive a cruz. Agora nós temos então essa mensagem. A cruz, o sofrimento, mesmo aquele que a gente não consegue entender, apesar de rezarmos, de termos fé e que vem para todos nós, ele só tem explicação a partir da entrega confiante e absoluta nas mãos de Deus. A gente não tenha medo da cruz. A cruz, ela tem, na fé em Jesus Cristo, a vitória. Ela antes se passa por ela, para depois chegarmos à ressurreição. Não existe ressurreição sem cruz. Deus não quer o sofrimento, mas o sofrimento, ele vem porque faz parte do viver nessa terra, da condição mortal que nós trazemos em nós, ainda tudo tão precário. A segunda mensagem aqui importante que o prefácio também fala é que o que aconteceu com Jesus é uma antecipação. Ele quer mostrar o nosso futuro de glória junto dele e do Pai, no poder do Espírito. O que nos aguarda é inclusive uma ressurreição que vai afetar os nossos corpos. Corpo, alma, espírito, a vida será transfigurada pela glória de Deus. A cruz se explica pela ressurreição e a ressurreição é a manifestação de uma glória maravilhosa. Jesus está antecipando o nosso próprio futuro nessa visão. Uma terceira mensagem que aqui eu colocaria também. Jesus só pôde se transfigurar porque, enquanto humano, ele não tinha a glória de Deus que ele era e que ele tinha antes de vir ao mundo. Ele é agora humano
um Deus, digamos assim, sem aquela glória divina o envolvendo. Mas Jesus pode manifestar essa glória desta forma porque ele é um homem todo inserido em Deus. Ele tem uma intimidade tão profunda com o Pai pela oração que Deus, Pai, pode agora se manifestar nele, manifestar a sua glória nele, porque por causa dessa unidade entre ele e o Pai por meio da oração. Então essa terceira mensagem eu quero aqui deixar assim bem enfatizada. Precisamos ser homens e mulheres de oração. Oração e ação não se separam. Mística, contemplação e ação não são coisas separadas, mas a ação depende da oração. Para estarmos com as pessoas, para estarmos na missão como convém, para enfrentarmos a vida como deve ser enfrentada, precisamos primeiro estar unidos a Deus. Precisamos gastar tempo com Deus na oração, na intimidade profunda, que vai nos dando força, que vai nos transfigurando, que vai nos ajudando a vencer os sofrimentos por meio da fé, das respostas que Deus dá, pela força que Deus dá, pela paciência e tantas coisas que só virão por meio dessa intimidade com Deus, com Jesus Cristo, com o Pai e o Espírito, nascidas da oração. Homens e mulheres de oração, para sermos homens e mulheres de verdade, como convém na ação, na missão de cada dia. Rezemos ao nosso Deus. Pai do céu, ao percebermos agora Jesus, o teu Filho Santo, transfigurado, compreendemos a sua vitória, a vitória tua, Pai, a vitória de Jesus e do Santo Espírito, da Trindade Santa, sobre todo sofrimento, sobre a morte e sobre a dor. E compreendemos que é esse o futuro que o Senhor quer para nós. Mas pedimos hoje também, Senhor, a graça de sermos cada vez mais homens e mulheres de oração, unidos ao Senhor, por uma oração constante, disciplinada, sempre profunda, com tempo, oração de qualidade todos os dias. Ajuda-nos a reservar esse tempo, nós que sempre temos tempo para aquilo que achamos importante. Que a oração seja para nós como um alimento, como o ar que respiramos todos os dias. Amém. Vamos receber a bênção de Deus agora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.